Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Deuteronômio capítulo 25, nós vamos ler do verso 17 ao 19. Se você notar, alguém perto de você sem um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, por fineza, por gentileza, partilhe as Escrituras e permaneça com elas abertas até o final desse tempo. Deuteronômio, capítulo 25, 17 a 19. Hoje eu trato com vocês, na sequência da série Simplifique. Simplifique os seus inimigos. Simplifique os inimigos. Vamos ler o texto. Todos achamos? Amém? Lembra-te do que te fez Amaleque, e no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças. Você pode repetir apenas essa última expressão, não te esqueças? Vamos juntos? Eu não queria ter inimigos. Eu não os procuro não ser inimigo de ninguém. E creio que todos nós reunidos aqui nessa noite temos em comum esse estilo de vida. Nós, como discípulos do Reino de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, a gente não busca ter inimigos. Mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, o Senhor Jesus nos deu uma orientação. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando Jesus diz isso, ele está primeiro estabelecendo a ética do reino de Deus. Que a ética do reino de Deus não é mais olho por olho e dente por dente, que agora a ética do reino de Deus é amar. Ouvistes o que foi dito? Odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas, por detrás dessa afirmação de Jesus, há uma conclusão inevitável, em que pese uma conclusão desconfortante. O fato de que Jesus está nos alertando que ao longo de nossa vida teríamos inimigos. Todos nós. Os inimigos surgem de vários locais. Talvez no ramo do seu trabalho surja um inimigo. Um colega da mesma repartição, um colega da mesma companhia, que queira puxar o seu tapete. Alguém que se levanta contra você na vizinhança e fala algo ao seu respeito que não é verdade. Mas no mundo de hoje, em que o assassinato de reputações se transformou em regra, até você provar que não é verdade o que o inimigo disse, já foi dito. E aí? Nós não queríamos ter inimigos, mas eles aparecem. Tem se tornado comum agora uma expressão da língua inglesa, sobretudo no ambiente das redes sociais, sobre os haters, os odiadores. Aqueles que se levantam simplesmente para colocar um alvo nas suas costas e dizer, eu não gosto de você. Talvez um salto de maturidade, à luz do Evangelho, maturidade espiritual, seja nós chegarmos à conclusão, cada um de nós aqui, de que nesse mundo, nem todo mundo gosta de nós. Nem todo mundo gosta de você. Seria maravilhoso se nós vivêssemos num mundo em que todas as pessoas caíssem na nossa graça, mas tem quem não goste de você. Você pode ser um ser humano irrepreensível. Você pode procurar guardar a sua conduta ética, a sua conduta moral, a sua conduta profissional, a sua conduta familiar da forma mais proba, mais irrepreensível possível. Haverá quem não goste de você. O texto dessa noite nos ajuda a lidar com os inimigos. O texto dessa noite nos ajuda a lidar com os haters. O texto dessa noite nos ajuda a lidar com quem não gosta da gente.
O texto dessa noite nos ajuda a lidar com as adversidades do campo minado de guerra da vida. Bem, do que se trata esse texto? Repare comigo o verso 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Quem é o Amaleque? De onde saem os amalequitas? Um neto de Esaú, filho de Elifaz e uma concubina chamada Tímina. Elifaz e Tímina geram um homem chamado Amaleque. Em que pese ser um neto de Esaú, ele começa a trilhar um caminho de maldade, de desgosto, de desonestidade e de truculência. E é do Amaleque que surge o povo, talvez, um dos principais inimigos de Israel nas Escrituras Sagradas, os amalequitas. Os amalequitas, portanto, vêm de Amaleque, neto de Esaú, que movimentou esse povo, que antagonizou, que rivalizou com o povo de Deus durante muitos anos. E agora a palavra de Deus vem ao povo, em especial à liderança do povo, e diz: lembra-te de Amaleque, quando você saía do Egito. E quando Deus chama a atenção desse povo para o que fez Amaleque, nós descobrimos algumas características, à luz da Bíblia, de como os inimigos agem. Repare comigo o verso 18, em primeiro lugar. Os inimigos atacam pelas costas. Os inimigos atacam pelas costas. Olha o que diz o verso 18. Quando te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Esse é o inimigo. Ele nos ataca quando estamos menos precavidos. Ele nos ataca na nossa necessidade. Ele nos ataca em ambientes de deslealdade. E é claro, se você já foi alvo da deslealdade de alguém, tendo o mesmo sangue que você correndo na veia ou não, se você já foi alvo da deslealdade de alguém, você sabe, quanto mais próxima a pessoa que nos aplica a deslealdade, maior é a dor. Quanto mais perto do nosso ciclo íntimo, quanto mais nós segredamos àqueles que resolvem rivalizar conosco, a dor é maior. Diz o texto sagrado que os amalequitas atacavam pelas costas. E esse é o modo de operação de um inimigo. O inimigo ataca pelas costas. Porque por mais que pessoas não gostem de você, e por mais que pessoas não gostem de mim, precisa ser alguém de uma integridade muito grande para dizer o que precisa ser dito, ainda que dou olhando nos seus olhos. Uma conversa olho no olho é sempre muito difícil. Sobretudo quando você precisa dizer verdades inconvenientes que o outro não quer ouvir. Sobretudo quando aquilo que precisa ter dito não vai te agradar. Ter essa conversa difícil, ter essa conversa em termos não saudáveis, olho no olho, é muito difícil. Por isso que boa parte dos inimigos o fará pelas costas, porque fazer de frente é muito difícil. É muito difícil olhar nos olhos de quem você prometeu lealdade ou nos olhos de quem te prometeu lealdade e receber a flechada de frente. É difícil. Por isso os inimigos costumam agir pelas costas. É o que está dizendo a palavra de Deus sobre os amalequitas. Ele te atacou na retaguarda, porque um inimigo ataca pelas costas. Em segundo lugar, ainda no verso 18, repare comigo. O inimigo te ataca na sua fragilidade. Te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Grife isso, todos os desfalecidos que iam após ti. O inimigo te ataca na sua fragilidade. É lógico, imagine comigo, o povo está saindo do Egito, o povo está em direção sobre o comando de seu líder. E era muito comum na estrutura de estratégia de guerra, na estratégia de caminhada, na estratégia do povo, que atrás ficassem os doentes, os desfalecidos, ou aqueles que não tinham a sua aptidão física tão aprimorada. É evidente, ficavam para trás. Iam na frente os capitães, iam na frente as pessoas bem dotadas no seu físico, iam na frente as pessoas próprias para enfrentar uma guerra. E como medida de proteção, ia ficando para trás os desfalecidos. O último grupo nessa extensa caminhada eram os frágeis. Claro, ficava gente ali para guarnecer a segurança, ficava gente ali para tomar conta, mas eles iam por último.
Porque se você colocasse aquele com dificuldade de locomoção, se você colocasse aquele com dificuldade de saúde na linha de frente, ia atrasar todo mundo. O passo do povo seria um passo lento. E o povo estava numa grande missão. Portanto, lá atrás estão os frágeis e os desfalecidos. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando os amalequitas atacam Israel pela retaguarda, pelas costas, iam após eles todos os desfalecidos. Em outras palavras, o inimigo sempre procura a parte mais frágil. Você sabe que o inimigo dos inimigos atende pelo nome de Satanás. E ele sempre vai procurar a sua fragilidade. Se o senhor ou a senhora tem como ponto fraco o sexo oposto, tem dificuldade de controlar os seus instintos, tem dificuldade de controlar a direção dos seus olhos, tem dificuldade de controlar a fidelidade do seu coração, a destreza dos seus desejos mais carnais, não tem a menor dúvida, é essa a fragilidade que o inimigo de nossas almas vai usar. Se você tem muito apego ao dinheiro, se você anda por critérios de usura, de ganância, não tenha a menor dúvida de que o inimigo vai usar a sua fragilidade com dinheiro. Não vai aparecer uma mulher ou um homem, vai aparecer uma negociata fácil, vai aparecer um jeito de ganhar dinheiro acima da boa vontade dos outros. Mas, se a sua fragilidade é alguma adicção, algum vício, seja com entorpecentes, seja agora com essa jogatina virtual, o inimigo vai te dar momentos e condições de fazê-lo. O Senhor Jesus, quando é tentado por Satanás, no início de Mateus capítulo 4, ele passa 40 dias no deserto. Satanás aparece no último dia. A Bíblia diz que Jesus teve fome, e quando Jesus teve fome, o inimigo apareceu oferecendo que Jesus transformasse pedras em pão. Em outras palavras, o inimigo não chegou no segundo dia. Segundo dia, Jesus ainda estava abastecido. Ele não chegou no terceiro dia ainda não tem fome. Ele não chegou no quinto dia, ele chega no 40º dia. Porque no 40º dia, o Senhor Jesus teve fome. 40 dias sem comer, 40 dias peregrinando pelo deserto. Então o inimigo chega e apresenta na fragilidade humana de Jesus, porque a fome é uma fragilidade humana, o diabo apresenta uma facilidade. É só o Senhor transformar essas pedras em pão. Quando a fome, quando o nosso apetite moral, o nosso apetite sexual, o nosso apetite financeiro, quando qualquer um dos nossos apetites extrapola um critério de fome, ali estará o inimigo para nos atacar na nossa fragilidade. É isso que o texto está dizendo. Que os nossos inimigos nos atacam na nossa fragilidade. Quem é que fica para trás nessa caravana? Os mais frágeis. Quem é que fica mais para trás nessa turma? Os mais debilitados. O inimigo nos ataca nas nossas fragilidades. Se a sua fragilidade é um aplicativo de jogo, o inimigo cooperará em tudo para te dar acesso. Se a sua fragilidade é o sexo oposto, o inimigo fará de tudo para te dar acesso. Se a sua fragilidade é um copo de cerveja, é um bocado de cocaína, o inimigo fará de tudo para te dar acesso, porque o inimigo ataca na fragilidade. Mas em terceiro lugar, ainda no versículo 18, repare comigo, o inimigo ataca quem já está derrubado. O inimigo ataca quem já está derrubado. Final do verso 18 diz assim: quando estavas abatido e afadigado. Quando estavas abatido e afadigado. Perceba a progressão da ideia do texto. O inimigo atacou pelas costas, o inimigo atacou os mais fragilizados e o inimigo atacou os que já estavam derrubados. Claro, imagina essa quantidade de gente que a densidade populacional daquela época no Oriente Médio, a população de Israel era uma baita de uma população. Aí você imagine que todo o povo está saindo do Egito, está se direcionando para outro lugar. É claro, com o calor do sol, alguém tem uma vertigem.
Na época não tinha esse nome, mas aparece uma labirintite ali no meio da galera. Alguém cai. Alguém cai. Normal. O povo não ia parar porque alguém caiu, mas uma equipe ia cuidar dessa pessoa e daí a pouco fazer com que ela encontrasse no grupo. Diz o texto que os amalequitas iam direto nesses que caíram. Sua Bíblia está aberta? Repare comigo. Quando estavas abatido e afadigado. Então os inimigos iam direto nos caídos, direto nos abatidos. Bem, o inimigo ataca quem já está derrubado. Meu pai tinha uma expressão, dentro da sabedoria dele, ele dizia assim: meu filho, uma coisa terrível, com perdão da expressão, não é agradável de ouvir, mas é um extrato da realidade. É muito ruim chutar cachorro morto. Meu pai dizia isso para mim. Meu filho, chutar cachorro morto é muito ruim. É claro que a filosofia cresceu, a gente não chuta cachorro nenhum, nem vivo, nem morto, nem o caramelo, claro que não. A gente cuida. Mas vocês entenderam a expressão do meu pai? Uma marca de deficiência de caráter é quando você quer atacar quem já está caído. A pessoa está sofrendo tanto, o que ela não precisa ouvir é a sua lição de moral. A pessoa está caída. No seu complexo, no seu senso de inadequação com a vida, na sua crise existencial, na sua dificuldade de decidir, naquilo que aconteceu no casamento dela, naquilo que aconteceu nos negócios dela, a pessoa já está ferida, já está abatida. A última coisa que ela precisa é alguém para aparecer e dizer assim: eu te avisei. Cuidado. Cuidado com os amigos, entre aspas, que no dia da sua dor, ao invés de chegar para te dar um abraço, diz assim: não, Deus está permitindo isso aí, é para acabar com a sua vaidade. Conhece? Deus está permitindo isso aí, é para você deixar de ser orgulhoso. Deus está permitindo isso aí, é para você deixar de ser sovina. Deus está permitindo isso aí para você pôr seu pé no chão, que você vive nas dúvidas. Não. A gente não precisa atacar ninguém nas suas fragilidades. Quem está com feridas abertas precisa de tratamento. Amor, cuidado, carinho. Depois, já que a vida é uma professora às avessas, o pessoal está fazendo Enem hoje e a ideia é que você estuda, aprende e depois faz a prova. A vida é o contrário. A vida é uma professora às avessas. Ela primeiro dá a prova. E depois que deu a prova, você se vire para ter os aprendizados. O nosso cérebro foi condicionado a nossa vida estudantil toda a aprender, e depois marca uma prova para dizer o que você aprendeu. A vida é o contrário. Primeiro a prova vem, agalopante, encachopante. A prova vem. E depois que a prova vem as lições. Então, no momento da prova, no momento da queda, nós não precisamos chutar ninguém. Cuidado com essas pessoas disfarçadas de amigo que no dia da sua dor, ao invés de te dar uma palavra de ânimo, te dá uma palavra de condenação. Essa doença aí é para você deixar de ser vaidoso. Esse acidente aí é para você deixar de ser orgulhoso. Essa crise familiar é para as pessoas descobrirem que a sua vida não é esse castelinho que você posta nas redes. Cuidado com esse tipo de gente. Isso é amalequita. Amalequita é aquele que vai no abatido e no afadigado e quer jogar supostas verdades diante daquele que está caído. Cuidado para quem você conta os seus segredos. Muitas vezes, para quem você conta o seu segredo, isso é uma arma para voltar contra você. Esse é um inimigo. Mas, eu disse a vocês no início desse sermão que eu gostaria de não ter inimigos. E eu creio que isso é unânime entre nós, mas eles existem, eles estão por aí. Eles estão no condomínio, eles estão na vizinhança, eles estão no ambiente de trabalho. Às vezes eles estão na igreja. Outra, aqui não. Outra, tem muita igreja na cidade. Lá para o lado da Avenida F. Aqui não. Eles existem. E a pergunta é, à luz desse texto sagrado, como nós podemos simplificar essa história?
Como simplificar as inimizades? Como simplificar o fato de que Satanás antagoniza conosco dia e noite? Como simplificar o fato de que o inimigo está ao derredor e os inimigos estão ao derredor? Eu quero te propor, à luz desse texto, algumas coisas. Repare comigo o verso 19. Em primeiro lugar, agora passando para simplificar. Problematizamos até aqui, agora vamos simplificar. Primeiro, quer simplificar os inimigos? Encontre sossego em Deus. Encontre sossego em Deus. Olha comigo o verso 19, por favor. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego. No mundo de inimigos, no mundo de critérios morais tão relativizados, ou nós aprendemos a encontrar descanso em Deus, ou todos nós vamos sucumbir. Ontem foi um dia de muito trabalho aqui na nossa igreja, dentre os quais eu fui inaugurar algumas lojas de irmãos que frequentam aqui. E uma desses locais que eu fui, não importa qual, eles vieram dizer para mim que logo no momento do culto, veio uma pessoa da fiscalização, que é normal, mas é porque um concorrente fez uma denúncia. O concorrente fez uma denúncia, e eu disse, tá, mas e a denúncia? Não, tá tudo certo. Nossa conduta aqui é toda proba, tanto que o fiscal veio, olhou tudo, não viu nenhuma irregularidade e foi embora. Esse é o mundo. A concorrência não admite outras pessoas. Na guerra de todos contra todos, alguém vai colocar um alvo nas nossas costas e vai dizer, eu vou acabar com você, com seus negócios. Não tem irregularidade nenhuma, mas vamos fazer uma denúncia, vamos denunciar, vamos fazer alguma coisa, vamos dar algum trabalho para essa gente. Se nós não aprendermos a descansar em Deus, a gente não dá conta de trabalhar, a gente não dá conta de ser empregado ou de ser patrão, a gente não dá conta de nada na vida, se nós não aprendermos a encontrar sossego em Deus. O verso 19 diz, quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego, porque eu quero afirmar para você em nome de Jesus, Deus é especialista em dar sossego aos seus filhos. Deus é especialista em fazer os seus filhos encontrar o descanso. E ei, lembre-se de uma coisa, o descanso para nós não é um dia. O descanso para nós não é um lugar. O descanso para nós não é a sexta, não é o sábado, não é o domingo. O descanso para nós não é um lugar, não é a igreja, não é uma praia ou não é um spa. O descanso para nós é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é o nosso descanso. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, o descanso é uma pessoa. O descanso é uma pessoa. O descanso não é um dia da semana, o descanso não é uma denominação religiosa, o descanso não é um culto evangélico ou não evangélico, o descanso não é um segmento religioso, o nosso descanso é uma pessoa. Jesus disse, vinde a mim, vocês vão descansar em mim, vocês vão descansar na minha pessoa. Está cansado? Vem até a mim. Está cansado? Vem até a mim. Às vezes a gente vai na igreja e sai mais cansado do que entrou. Eu nunca me esqueço, as crianças têm uma sinceridade absurda. Culto da manhã, domingo de ceia, geralmente o culto estende mais um pouquinho. Eu fui à porta cumprimentar os irmãos e veio uma família chegando para a igreja e o menininho deles, não sei a idade, chuta aí uns 9 anos. Aí os pais me abraçaram e disseram, pastor, que culto maravilhoso. O menino falou, o culto foi bom mesmo, mas podia ter o mesmo culto com menos meia hora. Rapaz, 9 anos, 10, sei lá, desse tamanhozinho. Eu falei, como assim, querido? Culto bom mesmo, pastor. Se eu disser que é ruim, eu estou mentindo, mas que culto demorado. Você vai fazer o quê? Pastor não tem direito de surtar, ainda mais com criança. Eu digo, Deus te abençoe, meu filho. Deus é maravilhoso. Nós vamos procurar fazer cultos mais enxutos para preencher a sua vida, ó príncipe. Tem culto que demora.
Tem culto que demora, você está contando as horas para acabar, já está cansado de ouvir o pastor falar, já está cansado de ficar em pé cantando. Às vezes você vai na igreja e não encontra descanso. Às vezes você vai na terapia, e concordo com todos os tipos de terapia, vocês sabem disso, e não encontra descanso. Às vezes você tira férias do seu trabalho, luta para tirar férias, luta para juntar uma grana para viajar e volta mais cansado do que quando saiu. Porque descanso não tem a ver com lugares, descanso não tem a ver com religiões, descanso não tem a ver com o dia da semana, descanso é uma pessoa, o nome dela é Jesus, e essa pessoa está aqui, louvado seja o nome dele. Em segundo lugar, como é que a gente simplifica isso tudo? Saiba que as más lembranças vão deixar de doer. As más lembranças vão deixar de doer. Olha o que diz ainda o verso 19. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os seus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, grife isso na sua Bíblia, por favor, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Sabe o que Deus está dizendo? As más lembranças vão deixar de doer um dia. Ah, mas chega um dia que para de doer, meu irmão. Não construa um altar em volta da sua dor, tampouco construa um altar diante daquilo que fizeram com você. Deixa Deus cicatrizar, deixa o Espírito Santo derramar um bálsamo. Eu quero lhes afirmar em nome de Jesus, vai chegar um momento que vai deixar de doer. Vai chegar um momento que vai ser apenas uma lembrança, porque não dá para esquecer. De tudo aquilo que Deus tem, que é só dele, na teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, que Deus não comunica a outras pessoas, é só ele. De tudo aquilo que é só Deus que pode, só Deus que tem, eu só queria ter uma coisinha dele. Eu não queria ser onipotente, porque quanto mais poder, mais problema. Segundo, eu não queria ser onipresente. Tem horas que eu quero sumir. Vou ser onipresente. Terceiro, eu não queria ser onisciente. Tem coisa que eu prefiro não saber. É melhor. Pastor, você está sabendo aquilo? Não. Já corta a conversa, eu sigo minha vida. Estou sabendo não. Não, mas fulano, não soube. Estou atrasado. Tem coisas que eu prefiro não saber. Agora, tem uma coisa que o profeta Miqueias diz que Deus tem. Essa eu queria. Miqueias diz que Deus tem uma capacidade de pegar pecados, pegar memórias, pegar situações e lançá-las na profundeza do mar para não se lembrar delas mais. Eu queria ter essa capacidade de Deus. Mas como eu queria. De apagar algumas memórias traumáticas da minha mente. De apagar alguns cenários perturbadores que vi e vivenciei ao longo da minha história. Eu queria, mas não tem como. Não tem como. Mas uma coisa tem como, é nós ressignificarmos as nossas memórias para que elas parem de doer. Quem faz isso? O Espírito Santo. Eu quero lhes afirmar em nome de Jesus que o grande Consolador, que o Paráclitos, que o Consolador das nossas almas, que o Espírito Santo tem poder de tirar a dor das memórias que te prejudicam. De tirar a dor dos momentos que você teve vivenciar, que dormem com você, que acordam com você, que molham o teu travesseiro. O Espírito Santo tem poder de passar assim sobre você e dizer: eu estou tirando a dor, 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 eu estou tirando a dor. E quem sabe Ele não reservou essa noite para isso? Para tirar a sua dor. O segundo princípio, para simplificar as inimizades da vida, os antagonismos da vida é: lembre-se, as más lembranças vão passar. Não há mal que dure para sempre. Terceiro lugar, ainda no versículo 19. Quer simplificar as inimizades da vida, as guerras da vida? Colecione histórias com Deus. Colecione histórias com Deus. Parte final do verso 19, o autor termina dizendo assim: não te esqueças. Não te esqueças.
Eu quero apresentar para você um paralelismo que existe entre o versículo 17 e o início do 17 e o final do 19. Preste atenção na sua Bíblia, por favor. O início do 17 começa dizendo assim: lembra-te do que fez Amaleque. Lembra-te. Lembra-te dos amalequitas. Mas o final do verso 19 diz: não te esqueças. Só que aqui o não te esqueças não tem mais a ver com o Amaleque, não tem mais a ver com os amalequitas. Aqui o não te esqueças tem a ver com Deus. Não te esqueças do que eu fiz. Não te esqueças que eu vou apagar a memória de Amaleque debaixo da terra. Não te esqueças das tantas vezes que eu já te salvei. Não te esqueças das tantas vezes que eu já intervi de forma gloriosa na sua vida. Não te esqueças. Em outras palavras, diante das inimizades da vida, eu preciso colecionar memórias com Deus. No dia mau, eu me lembro que Ele já me salvou de tantas circunstâncias adversas. No dia mau, se lembre do dia que Ele milagrosamente preencheu a sua despensa. No dia mau, lembre-se do dia que Ele te tirou do leito do hospital. No dia mau, lembre-se das vitórias que Ele te deu. No dia mau, lembre-se das boas memórias com o Salvador. Nós precisamos criar boas memórias com Deus, porque no dia mau, as boas memórias com Deus serão ativadas na nossa mente. Agora é interessante que, preste atenção, a memória de Amaleque será apagada. De onde? De debaixo do céu. Anote isso no seu coração. Sabe por que é debaixo do céu? Porque o céu não se esquece de ninguém. O céu é lugar para restauração ou para chegarem os restaurados, sejam eles amalequitas ou não. É por isso que eu citei no início do sermão, Mateus 5, que Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Por quê? Porque o céu não se esquece de ninguém. Uma das coisas mais lindas, e para mim, depois da salvação, esse é o maior milagre que pode acontecer dentro de uma igreja. O primeiro milagre que pode acontecer numa igreja, o maior deles e o melhor deles é a salvação do perdido. Mas em segundo lugar, não é a cura de um doente, não é uma operação prodigiosa. Ao meu ponto de vista, a segunda coisa mais linda que pode acontecer numa igreja, nós podemos chamar de milagre, é gente que estava brigada a se reaproximar. Isso é o apogeu da cristandade, isso é o cume do discipulado, isso é o ponto mais alto da vida cristã. É quando você vê famílias que estavam brigadas, gente que estava brigada, no dia da ceia, vai lá e se abraça e diz: está tudo zerado, eu te perdoo. Isso é libertador, isso é extraordinário, isso é um grande milagre, porque é difícil. É difícil perdoar uma traição, seja ela qual for. É difícil perdoar uma deslealdade, seja ela qual for. É difícil perdoar quando pessoas que você investiu, daí a pouco viram as costas para você. Quando você é atacado pelas costas, quando você é atacado na sua fragilidade, quando você é atacado já caído. Quando nós temos uma facilidade enquanto seres humanos de sairmos da posição de credor para devedor num piscar de olhos. Você sai de credor para devedor assim, antes do piscar de olhos. Você investe, você faz, você acontece, você coloca do seu tempo, você coloca do seu dinheiro, você coloca da sua vida. No instantinho você está devendo. Você está devendo. Você deixa de estar diante de alguém que você ajudou para estar diante de um promotor cheio de acusações contra a sua vida e a sua postura. Claro. Nesse dia, lembre-se que o céu não se esquece de ninguém e que existe restauração para todas as pessoas. Por isso Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Porque tem jeito, tem jeito, tem jeito e tem jeito. Agora, não te esqueças, colecione memórias com o Senhor. Se você é um ávido leitor do Antigo Testamento, você percebe que grandes patriarcas da nossa fé e grandes personagens das páginas do Antigo Testamento faziam uma coisa em comum: erguiam altares.
Acontecia alguma coisa ali, aí Jacó ergueu um altar. Aconteceu não sei o que ali, e aí Abraão ergueu um altar. E aí Isaac ergueu um altar. Sabe o que é erguer altar? Não é apenas um símbolo de adoração, é um memorial. Cada altar é um memorial daquilo que Deus fez. Para que no dia mau, para que no dia da angústia, para que no dia da ruptura, para no dia que o seu projeto não funcionar, você lembre daquele memorial da bondade de Deus. Deus já me tirou de situações mais adversas, há me de tirar dessa também. Não te esqueças. Por isso que o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Eu me lembrei das tuas obras, eu vi memoriais da tua grandeza, e eu me quedei diante do Senhor, deslumbrado pelo teu poder e pela tua glória. E se Ele já te tirou de situações difíceis antes, você acha que Ele mudou de ideia ou foi diminuído no seu poder? É claro que não. Colecione histórias com Deus. Como que eu venço os amalequitas? Eu coleciono histórias com Deus. Como que eu venço os amalequitas? Eu me lembro do que Deus já fez por mim. Eu me lembro de quão improvável eu sou, de quão improvável você é. E mesmo diante das nossas improbabilidades, Deus nos levantou. Você está com vida, meu irmão. Um monte de gente morre, você está aqui. Um monte de gente, abruptamente, é açoitada por um diagnóstico ruim, é atropelada, morre, desastre, tragédia, e você está aqui. Colecione memórias com Deus. O Deus que te livrou até hoje há de continuar te livrando. Quanto mais, anote isso, quanto mais memórias com Deus, menos abatimento. Quanto mais memórias com Deus, menos abatimento. Aliás, o mais difícil Ele já fez. O que era mais difícil? Ele me tirar do inferno. Um pecador miserável como eu. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós somos todos pecadores. O mais difícil foi Deus arrancar do inferno gente como eu. Ele envia Jesus, o seu Filho, que é um sacrifício perfeito, que derrama sangue inocente, para rasgar o escrito de dívida que o inimigo de nossas almas tinha contra nós e nos retirar do império das trevas, segundo Colossenses 1, para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem nos céus, quer sejam as que existem na terra. Então, se Ele fez o mais difícil, Ele rasgou o escrito de dívida que o acusador tinha contra mim, Ele livrou a minha alma do inferno, o que Ele não pode fazer? Uma falência? Um problema conjugal? Um desvio moral? O que Ele não pode fazer? Um processo? O que Ele não pode fazer? Ele já fez o mais difícil. Quando a gente estuda retórica, há um negócio que se chama argumento a fortiori. Argumento a fortiori. É quando você quer estabelecer uma tese baseada no fato de uma tese maior. Por exemplo, tese maior. Eu posso dar um saco de bala para você. Saco de bala, cheio de bala. Seu argumento maior. Argumento menor. Eu posso dar uma bala para você. Em outras palavras, se eu posso te dar um saco de balas, é claro que eu posso te dar uma bala. Argumento a fortiori. Se o maior é verdade, o menor é verdade também. Se a sentença maior é verdadeira, a sentença menor é verdadeira. Em outras palavras, se Ele me tirou do inferno, se Ele pegou a sacola, o pacote dos meus múltiplos pecados e lançou na profundeza do mar para não se lembrar mais deles, o que é que Ele não pode fazer? Porque isso é o mais difícil. Isso ninguém pode fazer, ninguém.
Curar, médico cura. Faz o tratamento direitinho, vai lá, está curado. Médico cura. Ressuscitar, teve gente aí na história do mundo que ressuscitou. Pedro ressuscitou Dorcas, Paulo ressuscitou Eutico, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita, um monte de gente ressuscitou gente. Nos grandes avivamentos da história, os registros nos falam de ressurreições operadas por homens de Deus sob a influência do Espírito Santo. Então, curar doente até o médico cura, ressuscitar a gente até discípulo faz, mas salvar do pecado e do inferno, meu irmão, é só Jesus. E ninguém além de Jesus, e mais nada além de Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Não há salvação em absolutamente nenhum outro nome que não seja Jesus. O resto, resolver as tuas dívidas, você pega um empréstimo no banco, se bem que aí você fez outra, né? Aparece alguém com um pix misterioso para você, amém? Oh, Jesus maravilhoso, Deus está falando nessa noite com a igreja dele. Você acerta a veia de um negócio, você resolve. Dinheiro você resolve, doença o hospital resolve, problema emocional o psicólogo resolve. O seu destino eterno é só Jesus que pode resolver, meu irmão. Então, se ele fez o mais difícil, ele pode fazer o mais fácil. No dia da guerra, no dia do inimigo, no dia da inimizade, colecione memórias com Deus. Lembre-se de tudo que Ele já te fez. Lembre-se que Ele te chamou. Lembre-se que Ele te vocacionou. Lembre-se que você era um improvável. Deus te deu vida, Deus te deu família, Deus te deu fôlego, Deus te deu recurso. Lembre-se que você chegou aqui essa noite bem nutrido. Lembre-se que Ele botou comida na sua mesa durante todo esse domingo. Lembre-se, amanhã Ele vai cuidar de novo. Hoje nós estamos aqui pela bondade do Senhor. Em quarto e último lugar, caminho para concluir. Como simplificar os inimigos? Primeiro, encontre sossego em Deus. Segundo, as más lembranças vão deixar de doer. Terceiro, colecione histórias com Deus. Quarto e último, rodeiem-se de pessoas que levantem os seus braços. Rodeiem-se de pessoas que levantem os seus braços. Por que eu estou trazendo isso aqui? Por causa de uma coisa. Em Êxodo capítulo 17, aparecem os amalequitas também. Os amalequitas de novo estão atacando o povo de Deus, com o mesmo modus operandi, com o mesmo jeito de fazer. E Moisés, lá em Refidim, sobe numa colina com o seu cajado, e ele levanta as suas mãos para abençoar o povo. Quem está lá embaixo liderando a guerra contra os amalequitas é Josué. Moisés está junto com Arão e Ur, lá na colina, observando a guerra. E Moisés observou, ele estava com o seu cajado, que quando ele levantava as duas mãos, os amalequitas perdiam. E Josué e o povo de Deus ganhavam. Mas eu não sei se você já tentou ficar com a mão erguida por muito tempo. Isso cansa? Não importa. Pastor, mas eu vivo na academia, eu faço crossfit. Não importa. Se você ficar com a sua mão estendida muito tempo, você vai cansar. Teve uma hora lá que Moisés começou Aí o que aconteceu? Os amalequitas começavam a ganhar de Josué e do povo de Deus. Aí Moisés olhava e falava, opa! Aí quando ele levantava a mão, o que acontecia? O Josué e o povo de Deus começavam a vencer dos amalequitas. Aí tem uma hora que deu uma cãibra em Moisés, não sei se você já sofreu com cãibra. Ele teve que abaixar rapidinho, abaixou rapidinho, os amalequitas ganhavam de novo. Levantou, Josué ganhava. Aí Moisés notou, lá em Êxodo 17, que era só ele ficar com a mão levantada, que a vitória seria de Josué e do povo de Deus. Mas se ele abaixasse as mãos, a vitória seria desses inimigos, os amalequitas. Chegou uma hora que ele já não aguentava mais ficar com a mão levantada e o negócio estava feio. Nem sinal de acordo de paz. Ucrânia e Rússia, foi todo mundo lá. Pessoal da ONU, pessoal da União Europeia, pessoal da América, todo mundo foi lá, vão contrapor, e está em guerra.
a guerra não acabou. E Moisés já não aguentava mais. Mas sabe por que Deus mais uma vez deu vitória contra os amalequitas? Porque lá em cima da colina estavam Arão e Hur. Diz o texto que eles pegaram uma pedra, falaram: Moisés, se assenta nessa pedra. Isso é emocionante, irmãos. O Arão pegou uma mão dele e levantou. O Hur pegou a outra mão dele, o outro braço, e levantou. Agora Moisés está sentado e as suas mãos estão sendo estendidas pelos seus obreiros, pelo seu irmão e seu amigo. E o que acontece? Os amalequitas são destruídos e a memória deles é apagada de debaixo da terra. Por quê? Porque quando a gente desfalece, Deus levanta pessoas para levantar o nosso braço. Quando a gente desfalece, Deus mostra pessoas não para nos chutar quando estamos caídos, não para nos dar lição de moral no dia da dor, não para dizer, isso é para acabar com a sua vaidade, isso é para você valorizar a sua família. Não, eu já estou caído. No dia que eu estou caído, Deus manda a gente para levantar o meu braço. O quarto e último princípio nessa noite é: rodeiem-se de pessoas que levantem os seus braços. Quando seu braço estiver desfalecendo, quando as suas forças estiverem se exaurindo, clame a Deus: Deus, me envia pessoas para levantar o meu braço. Porque se é verdade que existem inimigos, é verdade também que o reino de Deus é um reino de amigos. E Deus manda gente boa, gente para nos encorajar no dia mal, gente que conhece as nossas dores, gente que viveu mais ou menos o que a gente viveu e sabe nos orientar, conselheiros espirituais, conselheiros do que quer que seja. Deus levanta pessoas. Sim, existem inimigos da vida, mas eu quero que você saia aqui deste domingo encorajado de que existem amigos, existe um remanescente fiel. Deus preservou 7.000 que não se curvaram a Baal. Deus tem preservado gente boa. Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu passo a chamar vocês de amigos, porque se o diabo é nosso inimigo, ele, Jesus, é o nosso grande amigo. Louvado, exaltado, santo, bendito, glorioso e excelso é o nome do Senhor. Ele é o seu amigo, meu irmão. Pode ter inimigo, pode ter hater. Veja bem, Deus é soberano. Anote isso no seu coração para que nunca se esqueça: Deus é soberano. A soberania de Deus é inquestionável, a soberania de Deus é imutável, a soberania de Deus por vezes tão misteriosa. A nossa cognição não consegue alcançar a soberania e os desígnios de Deus, mas em nada muda o fato de que o nosso Deus é soberano. A soberania dele não está sendo julgada, a soberania dele não está debaixo da nossa opinião. Deus é soberano e ponto. E esse Deus soberano resolveu ser amigo de gente como eu. Você fica aí implorando a atenção dos outros? Você fica aí implorando para estar na festinha que o socialite fez? Você fica aí implorando para receber o ingresso de não sei o quê? Você fica aí implorando para estar na mesa, porque tudo hoje é as mesas, né? Você tem que ir para as mesas, você tem que se relacionar, network. Você fica aí implorando para ir para as mesas. Deixa eu te dizer, você já desfruta da amizade do Todo-Poderoso. Você já desfruta da amizade do Criador dos céus e da terra. Você já desfruta da amizade daquele que pela força de sua vontade controla todas as coisas, daquele que tem os mares na palma de suas mãos e a tempestade obedece à sua voz. Você tem a amizade de Deus. Pare de mendigar o afeto dos outros. Pare de querer estar em mesa que você não foi convidado. Pare de querer acessar lugares que não te querem. Você tem do seu lado o amigo dos amigos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não te chamaram para a festa, não te chamaram para o baile, não te chamaram para a reunião, não te chamaram lá para a confraternização. Quem perdeu foi eles, meu irmão, porque você tem o amigo Jesus. Você quer mais o quê? Você quer um tapete vermelho para ser famoso, desfilar, parar em coluna social? Esquece isso. Importa que você seja conhecido nos céus, que o seu nome esteja no livro da vida e que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo sabe: esse aí é amigo do meu filho, eu vou cuidar dele. Esse aí é amigo do meu filho. Quem é pai aqui?
Quem é pai aqui sabe. A gente ama os amiguinhos dos nossos filhos. Você ama, amiguinho? Os que não dão problema, né? Lógico. Ei, os que não estão querendo atravessar teu filho para o outro lado. Os amiguinhos, gente boa. Você ama. Deus é pai de Jesus. Jesus é nosso amigo. Se você não for um atravessador, se você não for um corruptor dos bons costumes, Deus tem maior prazer da nossa amizade com Jesus. Nós somos feitos co-herdeiros com Cristo. Eu quero dizer nessa noite, enquanto Cabral volta aqui para a gente cantar juntos, que você não precisa se desesperar pelo fato de que tem gente que não gosta de você. É uma bênção isso. Aliás, se todo mundo gostasse de você, à luz do Apocalipse, você seria o anticristo. Porque é o anticristo que diz a Bíblia vai enganar até os eleitos. Vai vir com o que todo mundo quer ouvir. Não, é isso mesmo. A vida é cheia de revés. No final do dia, lembre-se, eu tenho um grande amigo e o nome dele é Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras, um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.